Alô? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Tem alguém vindo pela primeira vez à nossa casa? Não? Então, todo mundo já conhece a nossa casa querida, a nossa casa de amor, de acolhimento. Então, nós vamos começar a reunião da data de hoje, lendo uma página do Fonte Viva, no capítulo 103. É um livro do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Carta aos Hebreus 6,15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz, as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados? Incompreensão de muitos em derredor de teus desejos? A ingratidão e a dor te visitam o espírito? Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Vamos fechar os nossos olhos, nos conectar a Deus, a Jesus, nosso querido mestre, amigo, a Maria, nossa mãe amantíssima, pedindo para que possamos aprender cada vez mais dessa doutrina consoladora, dessa doutrina que nos acolhe, e está sempre nos mostrando como fazer para que possamos desempenhar cada vez mais e melhor a nossa missão. Pedimos a proteção para os nossos amigos aqui na mesa, para o Leco e para a Elane, inspiração. E só temos graças a te dar, mestre. Muito obrigada por tudo. Graças a Deus. Passar para o Leco.
Boa noite. Como eu estou bem distante aqui, vou ficar quase encostado na parede, eu vou tirar a máscara para conseguir falar melhor. Tá? E vou dar alguns recadinhos antes da gente iniciar. O primeiro é porque nós também estamos ao vivo no Facebook. E quem estiver ali assistindo, lembrar que as nossas reuniões públicas já estão abertas, presenciais, tanto segunda-feira, 8 horas da noite, temos quinta-feira, às 3 da tarde, e domingo, 9h30 da manhã. Com passe ao final, que é muito bom. Às vezes tem gente que há muito tempo não vem tomar passe, aí pode vir aqui tomar um passe. Isso é ótimo para a gente sentir que estamos voltando à normalidade. Né? E qualquer coisinha, às vezes, o meu estagiário que está ali vai me chamar. E eu gosto de chamar estagiário, que é meu irmão mais velho. E chamar irmão mais velho de estagiário, libertador. Depois de tudo que ele fez comigo, tendo que respeitá-lo a vida inteira, hoje eu chamo de estagiário, é muito bom. E um outro recado é que eu tinha, ainda tenho um pouco, TDA, TDAH, então eu sempre tive déficit de atenção. Então, quando eu faço as palestras, eu gosto de estruturar para que as pessoas consigam entender. Porque às vezes eu estava sentado, para quem começava a falar, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Eu já me perdi completamente. Então, o nosso tema de hoje é direito e justiça, e eu vou fazer um apanhado histórico da nossa caminhada como humanidade. Né? Então, quem estiver um pouquinho perdido, ele está falando de direito e justiça em algum período específico da história. E eu dividi entre pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Então, quem se perder, fala assim, opa, onde é que ele está? Ah, ele está na Idade Média. E aí volta a acompanhar normalmente, tá bom? Então, como eu disse, a gente vai começar na pré-história, falando sobre direito, que seriam as leis, dando aquela grande simplificada que nós não temos nenhum objetivo hoje de aprofundar muito. E justiça seria a aplicação das leis. E o que define a pré-história? A pré-história é quando nós, como humanidade, não conhecíamos ainda a escrita. Então, tudo que era anterior à invenção da escrita é pré-história. Não que não existisse uma história, mas convencionou-se chamar de pré-história. Então, como a gente vai estudar, tentar compreender as questões das leis quando não existia ainda uma escrita? As leis, então, eram orais, na tradição. E isso gerava muita confusão. Porque se alguém cometesse um crime e esse alguém fosse um amigo meu e eu fosse o juiz, não, é assim, tá tranquilo. Mas se fosse um grupo inimigo, opa, você vai ser castigado. Então, como não era escrito, ficava tudo muito fluido. Né? E outra coisa que acontecia, as leis eram muito severas. A justiça, que era o cumprimento dessas leis, muito desproporcionais. Então, se fizéssemos parte de um grupo, e esse grupo foi lá no grupo ao lado e roubou uma cabra, e o juiz descobrisse, e esse juiz era, além de ser o juiz, era o governante, era o líder militar, o líder religioso. Né? Então, o direito, ele não era desassociado da religião, os deuses que definiam as leis. Então, olha, vamos fazer essa pena porque os deuses querem. E aí, roubou uma cabra? Vamos lá e vamos roubar a mulher dele. Então, não tinha proporção nenhuma das leis. E aí a gente vai sair da pré-história e vai entrar na Idade Antiga, porque inventaram a escrita Mesopotâmia, berço da civilização. Ali ao sul da Mesopotâmia nós temos uma região chamada Suméria, e 6.000 anos atrás inventou-se a escrita, e a partir de agora começaram a vir os primeiros códigos escritos de lei. E um pouquinho mais ao norte da Suméria, na mesma Mesopotâmia, na Babilônia, tinha um rei chamado Hammurabi, e ele criou um código muito severo de leis. Leis que eram questão assim dos crimes, tá? Não envolvia outra coisa além da punição de crime. E aí temos esse avanço, que agora nós temos tudo escrito,
Eu não posso dizer, não, esse aqui recebe essa pena e aquele recebe outra. Não. Como estava lá, se um homem livre furou o olho de um outro homem livre, ele deve também ser cego. Então estava tudo escritinho. E aí, quando a gente vai escutando esse nome de furar o olho, né, de cegar, a gente lembra que essa é a tal da lei de Talião. E a lei de Talião não é o Talião com T maiúsculo, não é alguém chamado Talião, é da retaliação, é sinônimo de retaliação. Então, olha, mais um avanço em relação à pré-história. Agora, se você cegar alguém, você também vai ser cego. Não vai alguém cortar a tua cabeça, por exemplo. Tem uma proporção das penas. Então, como é que a gente está evoluindo? É bárbaro? É bárbaro. Mas já estamos evoluindo. A gente vai continuar um pouquinho na Idade Antiga. Por quê? Porque surge um direito bem interessante, que é o direito romano. E Roma, de alguma forma, esse direito nos norteia até hoje em dia. Só que quando Roma é fundada, a gente passou bastante no tempo, no ano 553, lá com os gêmeos Rômulo e Remo, que foram adotados por uma loba. Existe um mito sobre isso, né? Roma era uma monarquia, tinha um rei, e não existia também regras escritas. Eram o direito de tradição oral. O tempo vai passando, isso vai gerando todos os problemas que a gente citou aqui. E o que acontece? Agora, a classe dominante começa a ser muito pressionada, a classe dominante, né? Por mais que fosse uma monarquia, tivesse o rei, existia uma classe dominante, que eram os patrícios. Eles ficaram muito pressionados pela classe de baixo, que eram os plebeus, né? Se nós fôssemos dessa época, nem plebeus seríamos, né? A gente seria escravo. Mas tinha os plebeus, e os plebeus começaram a brigar com os patrícios e começaram a falar, gente, olha só, tem que botar uma lei escrita, porque está tudo errado. E aí surgiram as leis das 12 tábuas. Junto disso, eu estou bem dando uma simplificada, né? Saímos da monarquia e Roma vira uma república. E aí Roma começa a ter um direito mais complexo. A gente vai passar um tempinho e no ano já 550 depois de Cristo, no ano 27 a.C., acaba a República, vira o Império. A gente já vai por mais ou menos 550, surge um novo imperador de Roma. E aí esse sim cria o Código Justiniano, aquele imperador chamava Justiniano, cria um código, e esse sim vai nortear o nosso direito hoje em dia. Então lá atrás, a gente já está falando de 1.500 anos atrás, mais ou menos, as bases do direito moderno começam a surgir. Ok? Então, a gente vai esquecer um pouquinho Justiniano, porque Justiniano é imperador de Roma, mas não é um imperador onde Roma hoje é a capital da Itália, né? A gente conhece como Coliseu. A gente não está falando desse Império Romano. Houve uma confusão e criou-se dois impérios romanos, um com capital em Roma e um com capital onde hoje é Istambul, a capital da Turquia. Lá na época era Constantinopla. A gente vai esquecer esse Império Romano e vai voltar para a Europa, que a Europa meio que norteou, né, nós como cristãos hoje em dia. E aí vamos voltar para o ano 476. E por que é importante para a gente esse ano 476? Porque a gente sai da Idade Antiga e entra na Idade Média. E o que aconteceu? O Império Romano do Ocidente acabou. E por que ele acabou? As invasões bárbaras. Todo grupo de povos que viviam ao redor desse Império Romano, eles invadiram Roma, mataram o imperador romano do Ocidente, enquanto isso o Império Romano do Oriente estava maravilhoso. Mataram o imperador romano do Ocidente e tocaram o terror. Então, quando a gente escuta, fala assim, porque os vândalos, é vandalismo, porque tinha um grupo de bárbaros que eram terríveis e destruíram tudo. O que aconteceu com o Império Romano depois que ele ruiu? Não tinha mais exército, não tinha mais a classe dominante, mas alguém se manteve em Roma segurando um pouquinho daquela cultura clássica, porque Roma tinha uma grande cultura superior, uma civilização superior. Eles se achavam tão superiores que eles chamavam os povos que não eram romanos e gregos de quê? De bárbaros.
A gente vai parar de chamar de bárbaro aqui e vai chamar de germânicos, porque eram tribos germânicas, que eram tribos do norte da Europa, onde hoje é a Alemanha, onde é a Bélgica, então já chamar de germânicos. Então fica o Papa sozinho em Roma e pensa, meu Deus do céu, como é que eu vou lidar com um bando de gente atrasada, sem civilização nenhuma? O Papa resolve criar uma parceria com um grupo de bárbaros germânicos chamado francos. Onde hoje temos a França, esses francos eram esse grupo que ficava ali. Ele senta, converte os francos, ele transforma o rei franco, batiza esse rei franco, agora todo mundo é católico, todo mundo é cristão, e começa a levar um pouquinho daquela cultura que nós conhecemos muito bem. No ano 800, já estamos andando, ainda estamos na Idade Média. Idade Média são 1000 anos, tá, gente? Então, estamos no ano 800, no ano do dia 25 de dezembro, um rei franco, ele é coroado, agora imperador. Imperador do quê? Desse novo Império Romano do Ocidente, que o Papa queria ter um novo Império Romano. A humanidade precisava de um Império Romano. Por quê? Porque era um sinal de que o mundo estava evoluindo. E quando a Idade Média chegou, perdemos tudo isso e voltamos à barbárie. Só que, isso é interessante, aqui a gente não vai poder fazer. Quem estiver em casa assistindo a gente e colocar assim no Google, coroação de Carlos Magno, aí vai vir uma imagem. E a imagem é muito clara. É o Papa com a coroa colocando na cabeça de Carlos Magno. 1000 anos depois, por exemplo, quando Napoleão Bonaparte foi coroado imperador, se você colocar também aí, coroação de imperador Napoleão, é Napoleão que está colocando a coroa na cabeça, por exemplo, da esposa dele, Josefina. Significa o quê? Que em 1800, a Igreja Católica não tinha esse poder. Mas no ano 800, na coroação de Carlos Magno, era a Igreja Católica que mandava em tudo por aqui. E isso quer dizer o quê? Que o direito modifica. A gente sai daquele direito romano clássico, que eu falei que norteia até hoje a nossa sociedade, para um direito canônico, onde, mais uma vez, a Igreja, eu não vou dizer a Igreja, mas supostamente um Deus que está definindo as leis. E toda vez que a gente tem uma mistura entre religião e poder, dá errado. E aí, a gente vai passar um pouquinho de tempo, a gente vai lembrar do ápice dessa interferência da Igreja no direito, que é o Tribunal da Inquisição. Ainda estamos na Idade Média, e grandes barbaridades aconteceram em nome da lei, da justiça, em nome de Deus. Isso é interessante a gente ver que, por mais que tivesse lá no direito canônico, será que estavam sendo feitos justiça? E nem sempre o direito, ele gera justiça. E isso é importante a gente reconhecer. Aí eu vou fazer uma pausa, só para dar uma contextualizada. Hoje em dia existe um revisionismo histórico a respeito da Inquisição. E essa pausa, antes de eu fazer essa pausa, eu vou pedir desculpas, somente porque existem espíritos aqui que sofreram muito da Inquisição e que romperam com o cristianismo por causa disso. A gente sabe disso, as pessoas realmente achavam que era Jesus que era o responsável, enquanto não era, éramos nós, como religiosos terríveis, que usavam o nome de Jesus numa suposta justiça. Então, esse revisionismo diz o quê? Que, de alguma maneira, nós melhoramos em relação ao passado quando houve o Tribunal da Inquisição. Mas como assim? Porque quando Roma sai do poder e vem os germânicos, a barbárie tomou conta de tudo, e aí você está na rua, viu um crime, você fala assim, opa, ao criminoso, e o povo mesmo se juntava para linchar e matar. E naquele momento, não, ninguém mais pode fazer isso. Agora a igreja que tem o monopólio da violência, o monopólio da justiça. Então, dentro desse olhar mundano, humano, até evoluímos. Mas quando a gente pensa que isso tudo foi feito em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente vê que não tem justificativa alguma. Ok?
E mais um detalhezinho interessante em relação à Inquisição. Grupos germânicos que ali tomavam conta, depois que Roma caiu. E quem era o grupo que ficou na Espanha? Eram os visigodos, não eram os francos. E como os visigodos resolviam o problema? No ferro e no fogo. Por isso que a Inquisição espanhola foi tão terrível, porque a igreja se associou a um grupo de bárbaros que era afeito a botar fogo em tudo e em todo mundo. E aí, olha que loucura. A Igreja Católica, cristã, que tinha como missão melhorar a moral daqueles povos bárbaros, acaba se associando e absorvendo as piores práticas. Então, nós, como religiosos nessa época, falhamos terrivelmente. E é isso que a gente precisa sempre pensar. Bola para frente, não podemos mais cometer esses erros. Então, a gente vai caminhar um pouquinho. Estamos em 1453. O que aconteceu importantíssimo em 1453? Que a gente sai da Idade Média e entra na Idade Moderna. O Império Romano do Oriente, aquele que eu falei lá, de Justiniano, né? Ruiu. Os otomanos, né? Os turcos otomanos tomaram, e aí caiu. Mas a gente não vai analisar isso, a gente vai voltar para a Europa, porque o nosso tema hoje é direito e justiça com uma visão mais europeia. Agora nós temos um novo período, quem se perdeu, a gente está na Idade Moderna, saímos da Idade Média. E alguma coisa muito importante está acontecendo. O poder da Igreja Católica começa a diminuir. Por quê? Porque novos pensadores começam a surgir. Pessoas dando uma grande melhoria nas artes, na arquitetura, na ciência, na literatura, e aí surge o Renascimento italiano, com todo um novo esplendor. E esse Renascimento faz o quê? Uma nova proposta. Não uma ruptura total com a igreja, mas não é mais Deus que está no centro do mundo. Quem está no centro do mundo? Agora é o homem. E nós, como seres humanos, agora somos capazes de tomar as nossas próprias decisões. Então, esse direito canônico, que a gente falou lá atrás, que a igreja se apoderou e agora tomava conta do mundo, surge uma nova forma de enxergar também o direito, que é uma forma mais racional, uma forma mais estruturada. E aí a gente vai seguindo com o tempo, já estamos no século XVIII, e aí existe sim uma grande ruptura com a Igreja Católica e com esse direito. E estamos agora em Paris, no Iluminismo. Então nós temos grandes pensadores como Montesquieu, que define que agora o antigo regime, que é o nosso rei absoluto, não tem mais todo esse poder. Nós temos o quê? Nós temos o freio e contrapeso, que seria um legislativo, que nós teríamos agora um judiciário, então cria a figura dos três poderes. Nós temos também Voltaire falando sobre a liberdade de expressão, coisa que hoje em dia a gente está esquecendo, a gente está discordando do que o coleguinha está querendo, a gente quer calar essa pessoa. O que o Voltaire dizia? Eu posso discordar de tudo que você fala, mas eu vou defender com a minha vida o direito de você se expressar. Perdemos também isso. E para a gente, que é mais importante nessa questão de direito e justiça, nós temos uma figura extremamente interessante que veio da Suíça e foi para a França, um músico chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um dos grandes contratualistas. E o que ele faz? Ele diz o quê? Ele diz que o ser humano é muito bom. O que corrompe ele é a sociedade. E para isso, vamos fazer o quê? Vamos acabar com a sociedade. Porque a sociedade está corrompendo o bom selvagem. E o que isso, quando a gente aperta um pouquinho, vai levar a gente? A Revolução Francesa. E o que acontece com a Revolução Francesa? A gente sai da Idade Moderna e entra na Era Contemporânea. Logo depois da Revolução Francesa, nós temos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, e isso vai nortear também o nosso direito até hoje. E logo depois dessa declaração, nós temos o período do terror de Robespierre, onde algumas cabecinhas foram cortadas. Adiantou a gente evoluir tanto com textos maravilhosos do direito do homem, do cidadão, que se culminou naquele massacre? O que eu quero... Vamos encerrar aqui essa parte histórica. O que eu quero dizer para a gente?
que a humanidade toda vai caminhando, desde a pré-história até chegar hoje em dia, e se a gente esquecer que 2000 anos atrás houve alguém chamado Jesus e que remodelou aí sim a justiça divina, e se a gente não seguir esses ensinamentos, a gente pode fazer qualquer alteração no modelo jurídico. Qualquer alteração. Não vai dar certo. Por quê? Porque existe um fator chamado amor e perdão. Se a gente realmente não seguir, seremos sempre bárbaros. Ah, mas já estamos 2000 anos depois de Cristo. Os bárbaros ficaram lá. Vamos ser bárbaros. A gente vai continuar sendo bárbaro. E isso é muito importante a gente analisar. Porque o perdão e o amor vão libertar a gente. Então, a gente pode caminhar como sociedade, e se a gente esquecer disso, não vai dar certo. Aí a gente vai até pensar, mas olha só, Léo. Ok, vamos analisar tudo com amor e com perdão. Vai funcionar? Será que vai funcionar? Então, a gente vai ter que fazer uma divisão clara aqui. Quando Jesus, 2000 anos atrás, veio trazer essa informação para a gente, que é a regra de ouro do cristianismo, ele não veio trazer isso, por exemplo, 2000 anos atrás, o Império Romano. Lembra quando alguém tentou ele? Olha aqui, ó, a gente paga imposto, a gente não paga. Ele dividiu muito bem. Olha aqui. A Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele deixa claro que vem para a transformação individual. Ele não vem para a transformação dos poderes. A gente só vai conseguir transformar poder quando a gente mudar a individualidade. Não vai ser de cima para baixo. E por que não vai ser de cima para baixo? Vamos imaginar que hoje em dia a nossa justiça se modifique e agora a gente adote o cristianismo como uma justiça clara e única da aplicação das leis. Alguém cometeu um delito, perdoa, deixa. Vamos voltar à barbárie mais uma vez. Ainda precisamos, no nosso estado evolutivo, de punição. Eu não estou falando do olho por olho, eu não estou falando de desproporção de penas, eu estou falando de penas atuais e que, de alguma maneira, colocam ordem. Não acreditou? Não confia? Faz em casa isso com o seu filho. Somente se você tiver 2 filhos ou mais. Um, se fizer bobagem, perdoa, deixa fazer tudo. E o outro, que é bonzinho, geralmente é o mais velho. Meu irmão sempre foi o bonzinho. Quero ver se ele vai continuar na linha. Peraí, se o caçula pode fazer tudo, eu nunca mais vou estudar, não vou fazer tudo. Se você é professor, faz isso dentro de sala. O aluno que toca o rebu, perdoa, não deixa de castigo, é uma vítima da sociedade. Para você ver o caos que vai ficar na sua sala. O que eu quero dizer? Que, de alguma maneira, a justiça, as penas, o cumprimento das leis é necessário. Jesus não veio 2000 anos atrás para abolir isso, mas veio para modificar o indivíduo que somos nós. E à medida que a gente vai se modificando verdadeiramente, aí sim a sociedade vai melhorando e de baixo para cima a gente vai modificando o sistema. E para a gente finalizar, eu vou propor um desafio para vocês. Eu não vou fazer um desafio para ninguém responder, mas para a gente pensar. E eu também penso muito nisso. Que muitas das vezes eu me pego em diversas eras da humanidade. Onde nós estamos juntos do nosso direito e justiça? Será que nós estamos lá na pré-história? Quando a gente vê alguém cometendo um delito e a gente pensa assim, roubou, corta a mão. É a questão da desproporção da pena. Ou matou, pena de morte. É a lei de Talião, do Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Sem esquecer que Gandhi há pouco tempo disse, olho por olho, e a humanidade acaba certa. Onde nós estamos? E muitas das vezes, quando eu ligo a televisão e vejo, eu penso, meu Deus do céu, porque eu quero fazer coisas terríveis. Aí depois a gente melhora um pouquinho o pensamento, isso. Mas é importante a gente ver onde cada um de nós está hoje em dia com o pensamento. Ou somos civilizados para os nossos amigos e para os nossos não amigos, a justiça da lei. Porque isso acontecia.
um direito oral, onde não tinha regra. E às vezes a gente é assim também. Ou pior, já que somos religiosos, eu perdoo, mas a justiça divina não perdoa. Aí a gente entra numa época da Inquisição, né? Onde eu não quero botar mais fogo em ninguém. Mas eu pensei, mas Deus, ele vai se vingar. Porque existe uma lei de causa e efeito. A gente gosta, a espírita gosta, né? O karma. E a gente diz que perdoa, mas fica torcendo para essa lei acontecer. E eu quero estar lá para ver. Porque não adianta a pessoa sofrer e eu não estar junto. Então vamos fazer esse desafio? Vamos pensar onde nós nos enquadramos dentro de toda essa bagunça. E pensar que 2000 anos atrás, Jesus foi perguntado para alguns apóstolos quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? 7 sempre um número cabalístico, né? Não, 7 não. 70 vezes 7 vezes. E aí todo mundo pensa, meu Deus, é muita coisa. Perdoar a mesma pessoa é muita coisa. E aí Chico Xavier, um tempo atrás, disse, não precisa ser tantas vezes assim, não. Chegou na 30ª vez, você fala, meu filho, você está perdoado corretamente, já está liberado. E é mais ou menos isso. Quando a gente começa a aprender o perdão, e eu não estou falando assim que eu perdoo, não, essa palestra é para mim também. A gente vai aprender, mas a gente precisa dar o primeiro passo. E principalmente aqueles que não cometeram nenhum delito direto contra a gente. Ligou a televisão, a gente não está envolvido diretamente no drama. Como é que a gente ainda quer uma justiça tão bárbara? Imagina quando acontecer com a gente. Como é que a gente vai estar? Então a gente precisa começar a aprender a perdoar, a desejar o bem, a buscar o perdão, a oração na dor dos outros, principalmente. Para quando acontecer com a gente, e às vezes eu não estou dizendo em grandes tragédias, é aquela ofensa diária do porteiro que falou uma coisa, vizinho, na reunião de condomínio é bom para a gente aprender a perdoar, né? A gente conseguir perdoar também. 70 vezes, 7 vezes, não precisa tanto. 30 vezes. Quando passou de 30, está perdoado com o resto. Obrigado a todos e Jesus nos abençoe. Acho que eu já passo. Eu vou passar direto aqui para. Em todo o caminho de luz, vemos o amor a nos esclarecer. E o amor se faz presente na palavra, no olhar, no pensamento e principalmente na atitude. Nos tempos em que vivemos, estar parado, no sentido amplo, nos causa ociosidade e nos faz ampliar nossa ansiedade, angústia, medos. Preocupar-se com a saúde é de responsabilidade do espírito encarnado, mas não devemos abrir mão do próximo em nome da caridade centrada em todos. Nunca foi tão importante ter empatia por aquele que passa por nós de olhos baixos ou fixos no nada. Nunca foi tão importante ceder ao outro nosso tempo também tão corrido, em prol da melhora de todos nós. Emmanuel orientou a Chico em uma de suas experiências a necessidade acima da razão. E é neste caminho que devemos seguir. Mestre Jesus, por mais dificuldade que tinha encontrado para vencer o egoísmo dos fariseus, não se deixou vencer. Ao contrário, sempre que teve a oportunidade, os orientou e ajudou, pois sua prática é a do amor, que acolhe e que alimenta a alma. Trabalho, como forma de ocupação útil, favorece o crescimento e evolução do espírito. Neste momento, ocupar-se em levar a paz, a alegria, o acolhimento a todos à sua volta, é o melhor caminho para encontrar o Mestre Jesus. Os templos
permitem a união de mentes que percebem o mesmo caminho. Mas, se, ao atravessar as portas, não duplicarem estes ensinamentos através do próprio exemplo, tudo que aprende demora a frutificar, pois o adubo do bem é a multiplicação. Então, meus queridos companheiros de doutrina, ao virem a esta casa, que é um educandário, um hospital e um templo de amor e cuidado, sai daqui cheio de amor, praticando em tua casa de início estes ensinamentos. Pois teu maior inimigo é você mesmo, quando coloca à frente pedras como desânimo, descaso, preguiça. Avança sempre, pois estamos todos a caminho da luz. E que permaneçamos com as bênçãos do Mestre recaindo sobre todos nós, um trabalhador da casa. Quantos ensinamentos, né, gente? Muito bom. Eu queria dar 2 recadinhos aqui. A nossa livraria, a biblioteca, está funcionando, tá? Quem quiser pode se inscrever na biblioteca, pegar os livros. Tem também a nossa livraria com as obras espíritas. E o segundo recadinho é que nós temos, agora o Natal já está assim às portas, né? E nós estamos pedindo doação, não mais de brinquedos e sapatos, mas doações em dinheiro por causa da pandemia, né? Nós temos cerca de 400 crianças para dar, a roupinha, brinquedo, nós vamos comprar e nós mesmos vamos dar. Então, quem puder ajudar vai ser de grande valia, tá bom? Agora nós vamos fazer a prece para tomarmos o nosso passe. Quem estiver se sentindo bem, pode sair, tá? Senão, podem ficar agora. Fechando os nossos olhos e agradecendo a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, por tantos ensinamentos, por tantas questões, que com certeza saímos daqui e vamos refletir para melhor agir. Pedimos, Mestre, que nos acompanhe na volta de casa, para casa, nos encha de esperança para dias melhores. Agradecemos também sua proteção e nos dê forças para que possamos cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Que tenhamos uma semana de paz, de amor, não só para nós, mas para todos os nossos queridos do coração. Graças te damos, Mestre, fica conosco agora e sempre, que assim seja.